Você já sentiu que um lugar podia esconder mais do que mostrava? Que por trás de janelas abertas e jardins impecáveis existiam portas trancadas que ninguém ousava abrir? No coração de Maui, no Havaí, havia uma mansão assim, cercada por palmeiras perfeitamente alinhadas, flores exuberantes e um cheiro constante de maresia no ar. Para quem olhava de fora, a casa da família Whitmore era um retrato da elegância, da prosperidade, daquilo que muitos consideravam ser o auge da vida americana. Mas quem conhecia o sussurro dos corredores, quem enxergava além dos sorrisos emoldurados nas fotos de família, sabia que ali a beleza era apenas verniz para esconder rachaduras antigas. Angela, uma mulher negra de olhos firmes e mãos calejadas, entrou naquele cenário como se entrasse numa armadilha sorridente. Não porque buscasse trabalho desesperadamente, mas porque havia aceitado um pedido que nenhum filho de verdade faria à sua mãe se não confiasse nela com a própria vida. Seu filho, Daniel, não era um homem comum. Advogado federal, especializado em crimes de direitos humanos, já vinha investigando discretamente a família Whitmore havia anos. Denúncias anônimas de ex-empregados circulavam, sussurros de abusos e humilhações raciais abafados por acordos silenciosos. Mas faltavam provas. Sempre faltavam provas. E ele sabia que para derrubar uma fortaleza como aquela, era preciso infiltrar alguém que ninguém suspeitaria. A própria mãe. Angela hesitou quando ouviu o plano pela primeira vez. Não era apenas colocar-se em risco físico, era abrir velhas feridas emocionais. Desde a infância, quando fora adotada por uma família branca que a usava como troféu moral diante da sociedade, mas a desprezava nos bastidores, Angela aprendera que as piores cicatrizes são aquelas que se escondem atrás de sorrisos. Ainda assim, por Daniel e por tantas vozes que nunca tinham sido ouvidas, ela aceitou. Foi contratada sem grandes entrevistas. A patroa, Sra. Whitmore, precisando urgentemente de uma nova arrumadeira após problemas misteriosos com as anteriores, recebeu Angela como quem recebe um móvel novo, com um sorriso frio e uma lista de exigências. Nos primeiros dias, tudo foi medido. Cada gesto, cada palavra. Angela se movia como uma sombra, obedecendo silenciosamente, construindo a confiança da patroa pouco a pouco. No entanto, nos bastidores, a rede secreta de Daniel operava. Documentos eram escaneados discretamente, rotinas observadas, falhas anotadas. O plano era paciente. Como teia de aranha, Angela foi instruída a cometer pequenos erros, deixar um copo fora do lugar, esquecer uma peça de roupa mal passada, derrubar um vaso decorativo barato. Nada que despertasse suspeita imediata, mas que com o tempo fosse suficiente para acender a verdadeira face da Sra. Whitmore. E foi o que aconteceu. No início, apenas olhares duros. Depois, frases cortantes. Pequenas humilhações disfarçadas de conselhos. Até que, como Daniel previra, o verniz começou a rachar. Angela suportava. Cada palavra atravessava sua pele como farpas, mas ela resistia. Sabia que não era apenas sobre ela. Era sobre todos aqueles que nunca tiveram chance de lutar. A casa parecia um palco, onde a peça começava a mudar sem que a atriz principal percebesse. Mas o que a Sra. Whitmore não sabia é que, enquanto Angela errava, ela própria assinava documentos sem ler, recebimentos falsificados, autorizações de venda, permissões financeiras maquiadas por especialistas infiltrados no sistema. Angela era uma mulher sozinha na casa. Mas não era uma mulher sozinha na guerra, e aquele plano estava apenas começando a mostrar suas garras. O sol do meio-dia batia forte nas telhas douradas da mansão Whitmore, fazendo a fachada brilhar como ouro falso. Para quem passasse na rua, a casa parecia impenetrável em sua grandiosidade. Mas lá dentro, nas entranhas frias dos corredores largos, crescia um tumor invisível, feito de orgulho, arrogância e desprezo. Angela caminhava silenciosamente pelo mármore polido, carregando uma bandeja de café recém-preparado. Sabia que cada gesto seu era observado, julgado, avaliado como se sua existência naquele ambiente fosse uma falha a ser corrigida.
E era exatamente isso que ela precisava provocar. O desconforto suficiente para trazer à tona o que a fachada tentava esconder. Daniel, em sua rede de contatos, já havia avisado. Essas pessoas não cometem erros, elas cometem revelações, e é no desconforto que as máscaras caem. A senhora Whitmore, vestida em um linho bege que parecia ter sido escolhido a dedo para exibir sua superioridade casual, fingia polidez diante de seus convidados, mas Angela sentia os olhos dela queimando em cada pequeno deslize acidental que cometia. Um guardanapo dobrado errado, um copo ligeiramente fora do alinhamento, um corredor esquecido sem aspirar. Esses pequenos erros não eram descuidos, eram iscas. Enquanto isso, do lado de fora, discretamente espalhados pela vizinhança, membros da organização Kumalani, uma entidade clandestina formada por afrodescendentes do Havaí que buscavam justiça em silêncio, monitoravam cada movimento. Daniel não era apenas advogado. Era um dos estrategistas da Kumalani, uma rede que há décadas desmantelava patrimônios erguidos sobre racismo disfarçado, usando a própria burocracia para virar o jogo. A operação tinha 3 fases: infiltração, emocional. Quebrar a camada superficial de cortesia da família racista. Captura legal, obter provas de racismo estrutural e crimes documentais por descuido. Execução silenciosa. Transferir propriedades e ativos usando brechas legais assinadas pelos próprios opressores. Angela era mais do que uma agente nessa história. Era o catalisador. O rosto que eles menosprezavam e, por isso mesmo, subestimavam. Numa manhã de sexta-feira, após semanas de pequenas humilhações disfarçadas de críticas construtivas, Angela sabia que a estrutura emocional da senhora Whitmore começava a rachar. Durante um chá da tarde com amigas, enquanto servia bolo de limão em pratos de porcelana, ouviu: "Esses tipos são incapazes de entender o que é delicadeza. São como animais bem vestidos, não é, querida?" Disse uma das amigas da patroa, sem nem sequer baixar o tom. Angela permaneceu imóvel, como uma estátua viva, derramando chá com a mesma precisão de antes. Mas a faísca estava lançada. Aquela noite, Angela foi chamada discretamente até o escritório de Daniel, num pequeno prédio em uma rua escondida da cidade. Ao lado de computadores cheios de dados e mapas digitais, Daniel sorriu pela primeira vez em semanas. "Está funcionando, mãe. Mais 2 passos e fechamos o cerco." Ele mostrava orgulhoso o que a maioria jamais veria: contratos de venda fraudulentos, autorizações de movimentação financeira assinadas por pura preguiça e arrogância pela senhora Whitmore, tudo habilmente costurado pelos agentes da Kumalani. Angela, no entanto, não sorriu. Havia dor demais para celebrar cedo demais. Havia também o risco, se fossem descobertos antes da hora, o preço seria pago apenas por ela. A história não perdoaria uma mulher negra numa narrativa construída para proteger os opressores, mas ela não recuaria, nunca mais. Ela se lembrou de sua infância, do orfanato escondido atrás de palmeiras, onde aprendia que sorte era ser tolerada. Lembrou dos dias em que via seus colegas adotivos rirem dela, a chamarem de experimento social que deu errado. Aquele tempo tinha acabado. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, Angela encontrou a senhora Whitmore irritada com a florista, com o jardineiro, com qualquer um que ousasse existir em sua propriedade. A raiva estava à flor da pele. E Angela sabia. A hora de forçar a explosão definitiva estava próxima. O calor no Havaí naquela manhã era quase sólido, pesando sobre a pele como uma punição silenciosa. Angela acordou com a sensação de que tudo ao seu redor vibrava numa frequência diferente, como se o universo soubesse que algo estava prestes a acontecer. Ela vestiu o uniforme simples da casa Whitmore, aquele avental bege que parecia feito para apagar sua existência, e caminhou até o ponto de ônibus com passos pesados, mas firmes. No caminho, lembrava das palavras que Daniel sussurrara na noite anterior, com a convicção de quem sabia que o sacrifício seria grande, mas a vitória ainda maior. Hoje é o dia. Hoje eles mostram quem realmente são. Angela chegou na mansão e tudo parecia normal, pelo menos à primeira vista.
O mesmo cheiro de flores caras, o mesmo brilho ensaiado no sorriso da Sra. Whitmore, o mesmo tom de voz doce que ela usava para comandar Angela, como se fosse um móvel ambulante. Mas nos olhos da patroa havia algo diferente. Uma irritação acumulada, uma impaciência mal disfarçada, uma fúria prestes a explodir. O ambiente estava saturado de tensão. Angela sabia que, para provocar o colapso final, precisava agir com precisão. Não podia ser uma afronta direta. Tinha que ser uma falha natural, algo que permitisse à patroa justificar seu veneno como reação justa diante dos outros. Durante o almoço, num gesto quase imperceptível, Angela derramou um pouco de vinho, tinto na toalha branca de linho francês, bem na frente dos convidados ilustres da Sra. Whitmore. Um erro pequeno, uma mancha simples. Mas para alguém que enxergava Angela como uma ofensa ambulante, aquilo era imperdoável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um segundo, ninguém se moveu. Então, a Sra. Whitmore levantou-se com violência. A cadeira, caindo para trás com estrondo, e a máscara caiu de vez. "Não quero gente da sua cor aqui!" gritou ela, a voz rasgando o salão, tão alta que ecoou pelas paredes de mármore e vidro. Os convidados olharam chocados, alguns murmurando, outros congelados em seus lugares. Angela ficou imóvel, o rosto sereno como uma rocha diante da tempestade. Ela não precisou dizer nada. A patroa fizera todo o trabalho por ela. E enquanto a Sra. Whitmore cuspia mais insultos, Angela sentia não dor, mas um estranho alívio. Era como se, finalmente, a verdade tivesse sido arrancada das entranhas daquela casa. Crua, repulsiva e impossível de ser ignorada. Mas o espetáculo ainda não estava completo. Enquanto a patroa vociferava impropérios, um carro preto e brilhante estacionou em frente à mansão. Não era o tipo de visita que se anunciava. Não havia formalidade no ar, apenas a sensação inevitável de que o mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. A porta do carro se abriu e Daniel desceu, vestido impecavelmente, sem pressa, com uma postura que exalava algo muito além da autoridade comum. Exalava a calma fria de quem sabe que está no comando, mesmo quando todos à volta ainda pensam que o dominam. Angela viu o filho e, por um momento, quase desabou. Não de fraqueza, mas de orgulho silencioso. A patroa, percebendo a movimentação, ainda sem entender quem era aquele homem que avançava pela entrada principal sem pedir licença, gritou: "Esse é o seu motorista? Mande ele embora agora! Aqui não é lugar para esse tipo de gente." Daniel não respondeu. Apenas caminhou até Angela, parou ao lado dela e virou-se lentamente para encarar a Sra. Whitmore nos olhos. O salão inteiro congelou. Daniel retirou do bolso interno do terno um envelope grosso e o entregou à patroa, que, irritada, abriu sem sequer olhar direito. À medida que lia, a cor fugia de seu rosto como tinta derramada na chuva. As palavras no papel eram poucas, mas fatais. Em razão de dívidas ocultas e movimentações fraudulentas, a propriedade, descrita, bem como os bens mobiliários nela contidos, foram adquiridos pela organização Kumalani, representada legalmente pelo advogado Daniel Silva. A mansão, os carros, as contas, tudo não era mais dela. Nenhum tapete sob seus pés pertencia a ela agora. Sra. Whitmore cambaleou para trás, a mão agarrando o encosto da cadeira caída, a respiração curta, o rosto pálido. Tentou falar algo, mas nenhuma palavra saiu. Tentou correr para dentro da casa, mas as pernas fraquejaram, e sob os olhares horrorizados dos convidados, os mesmos que riram de Angela tantas vezes, ela desmaiou, caindo no chão polido com um baque surdo que parecia ecoar séculos de arrogância desmoronando de uma só vez. Angela permaneceu parada. Não moveu um músculo, não sorriu, não comemorou. A dignidade verdadeira não precisa de aplausos. E naquele momento, o mundo ao redor dela, o mundo que tantas vezes a rejeitou, finalmente se curvava, não por escolha, mas por incapacidade de continuar ignorando quem ela era.
O silêncio que se seguiu ao desmaio da senhora Whitmore era um vazio tão denso que parecia ter peso próprio. Os convidados, outrora tão rápidos em rir das falhas de Angela, agora se remexiam desconfortáveis, como se tivessem sido arrancados à força de um transe coletivo. Uns olhavam para o chão, outros mexiam freneticamente em seus celulares, fingindo uma urgência que não existia. Daniel observava a cena em silêncio. Não havia prazer em seu rosto, nem soberba. Apenas a serenidade fria de quem sabia que a verdade, por si só, era suficiente para demolir castelos de arrogância construídos ao longo de gerações. A equipe jurídica da organização Kumalani entrou logo em seguida. Homens e mulheres de terno, discretos e eficientes, distribuíram documentos para cada um dos presentes, esclarecendo a situação. A transferência de propriedade era legítima, registrada e irrevogável. A mansão, os carros, as contas bancárias, tudo agora pertencia à organização, fruto de acordos que a própria senhora Whitmore havia assinado sem ler, cega pela confiança arrogante de quem jamais imaginou que poderia ser enganada. Angela permaneceu imóvel, como uma testemunha silenciosa de uma justiça que a maioria jamais acreditaria que pudesse acontecer. O protocolo da Kumalani era claro. Os ocupantes da casa teriam até o pôr do sol para deixar a propriedade. Não haveria escândalos públicos. Não haveria polícia chamando a atenção da vizinhança. Seria uma expulsão tão fria, tão educada, tão letal quanto as microagressões que Angela suportou todos aqueles meses. A senhora Whitmore, ainda atordoada, foi retirada do salão por dois amigos apressados, o rosto sem cor, os olhos vazios. Ela murmurava frases desconexas, tentando compreender como o mundo que ela controlava com punhos invisíveis de ferro desmoronara tão rapidamente. Enquanto a casa se esvaziava, Daniel virou-se para a mãe e, num gesto de ternura que rompeu a frieza daquele ambiente, ajeitou o lenço no bolso do avental dela. "Missão cumprida, mãe", disse ele baixinho. Angela não respondeu. Havia lágrimas nos olhos dela, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de libertação. Durante a tarde, caminhou sozinha pela mansão agora vazia, observando cada detalhe com olhos diferentes. O mármore frio, as obras de arte emolduradas, os móveis esculpidos, tudo que antes parecia inalcançável, agora parecia pequeno, quase patético. O símbolo da opressão tinha sido revertido, e não pela força bruta, mas pela inteligência, pela paciência e pela coragem silenciosa. No escritório, encontrou um caderno antigo. Folheou distraída até encontrar uma anotação escrita pela própria senhora Whitmore anos antes, numa caligrafia meticulosa. "A aparência é tudo. Quem controla a aparência, controla o poder." Angela sorriu de leve, porque no fim, não fora a aparência que vencera. Fora a essência de uma mulher negra que se recusou a ser quebrada. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu de dourado e sangue, Angela e Daniel se encontraram na varanda da casa, a mesma varanda onde, meses antes, ela fora tratada como invisível. Agora, era ela quem ocupava o centro da história. Daniel olhou para ela e disse com a voz embargada: "Eles nunca souberam com quem estavam lidando." Angela olhou para o horizonte e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Não era vingança. Não era revanche. Era algo muito maior. Era justiça, uma justiça que não grita, que não pede desculpas, que não busca aplausos. Uma justiça que simplesmente se impõe como a verdade inevitável que sempre foi. A casa estava vazia. O eco dos passos de Angela ressoava pelos corredores como sussurros antigos de todas as vozes que, ao longo de décadas, haviam sido silenciadas dentro daquelas paredes. Ela caminhava devagar, quase em reverência, não pela grandiosidade do local, mas pela história invisível que agora reclamava seu espaço. Cada quadro luxuoso na parede, cada tapete importado, cada peça de cristal parecia agora um monumento à arrogância que finalmente fora desfeita. Angela não sentia prazer mesquinho, nem vingança amarga. Sentia algo diferente, uma paz dolorosa,
como quem carrega cicatrizes não para exibi-las, mas para lembrar a si mesma que sobreviveu. Enquanto percorria a casa, passou pelo antigo quarto de empregada onde dormira nos últimos meses. Pequeno, sem janelas, com um colchão fino e paredes brancas demais para serem acolhedoras. Ela entrou, fechou a porta atrás de si e sentou na beira da cama. Ali, sozinha, permitiu-se sentir o peso dos meses de humilhações, das palavras não ditas, dos olhares atravessados, dos pequenos assassinatos diários de sua dignidade. Mas permitiu-se também algo raro: chorar. Não choro de derrota. Choro de libertação. O som era baixo, quase uma prece. E quando finalmente se levantou, seus olhos não carregavam mais dor, mas determinação. Na sala principal, Daniel a esperava. Ele já organizava os próximos passos. A mansão seria transformada num centro de formação e acolhimento para jovens negros e minorias sociais em situação de vulnerabilidade. Não seria apenas um símbolo de revanche. Seria um instrumento real de transformação. Ângela sorriu ao ouvir o plano. Um sorriso pequeno, mas cheio de vida. Transformar dor em futuro, ela disse, olhando ao redor. Daniel assentiu, sem precisar acrescentar palavras. Do lado de fora, a noite caía sobre o Havaí como um manto quente e silencioso. O cheiro de maresia misturava-se com a promessa de recomeços. Antes de sair da casa pela última vez como funcionária, Ângela parou na varanda principal, o local onde tantas vezes fora invisível, e olhou para o céu. As estrelas surgiam tímidas, uma a uma, desenhando no escuro constelações que há séculos guiavam povos que se recusaram a ser apagados. Ela fechou os olhos por um instante e sentiu o vento tocar seu rosto como uma carícia ancestral. A história dela, daquela casa, daquela luta, agora era parte de algo muito maior. Não um final, mas um ponto de virada. Porque às vezes, a justiça não chega montada em cavalos brancos ou proclamada em praças públicas. Às vezes, a justiça caminha em silêncio, com passos firmes e corações que se recusam a desistir. Ângela sorriu, novamente, e desceu os degraus da varanda, não como quem foge, mas como quem reivindica o próprio lugar no mundo, sem medo, sem vergonha, sem pedir permissão. Os dias que se seguiram pareciam irreais. Para os moradores antigos daquela área nobre, a notícia da queda da família Whitmore se espalhou como incêndio em mato seco. Primeiro, vieram os sussurros. Você soube? Perderam tudo. Depois o espanto. Dizem que foi um golpe, mas legalizado. E, por fim, a inevitável reescrita. Nunca gostamos deles mesmo, diziam alguns, na tentativa desesperada de se afastar da vergonha pública. Mas para Ângela, a narrativa verdadeira não precisava ser contada nas mesas dos cafés ou nos grupos discretos. De elite. Ela estava gravada na pedra fria da realidade. Uma mulher negra, invisibilizada por toda a vida, agora era símbolo silencioso de uma justiça que agia sem precisar da aprovação dos poderosos. A antiga mansão passou a ser reformada, não para restaurar sua glória perdida, mas para reconfigurar seu propósito. O salão principal, onde Ângela fora humilhada tantas vezes, agora abrigaria eventos culturais, exposições de arte afrodescendente e palestras de inclusão social. O quarto pequeno, onde ela dormira, seria transformado em uma sala de leitura, repleta de livros que contassem as histórias que o sistema tentou apagar. Daniel, à frente da transformação, fazia questão de manter a discrição. Não queria glórias, não queria manchetes, queria mudança real. Certo dia, durante a inauguração simbólica do novo centro, Ângela subiu discretamente ao palco improvisado para dizer poucas palavras. Não havia jornalistas, não havia flashes, apenas um público atento e emocionado. Ela segurou o microfone com mãos firmes e disse: durante anos fui ensinada que o meu valor dependia da aceitação dos outros, que eu precisava ser melhor, mais educada, mais humilde, para talvez ser tolerada. Hoje eu entendo que o erro nunca foi meu.
O erro foi de quem achou que podia definir o meu valor com base na cor da minha pele. O que construímos aqui não é apenas um centro cultural. É uma declaração silenciosa de que existimos, de que resistimos e de que vencemos. Não houve aplausos ensurdecedores. Houve algo melhor. O silêncio respeitoso de quem finalmente via de verdade o que estava diante dos olhos. Ao descer do palco, Daniel a abraçou longamente. Mãe, você é a prova viva de que a dignidade é inegociável, disse ele, a voz rouca de emoção. E, enquanto o sol do Havaí tingia o céu de tons dourados, Ângela caminhou pelo jardim da nova instituição com passos lentos, sentindo o cheiro das flores, ouvindo o som distante das crianças brincando e percebendo, no fundo da alma, que às vezes a verdadeira vitória não é a que o mundo aplaude, é a que transforma cada cicatriz em raiz, cada lágrima em fundamento, cada dor em monumento silencioso da própria existência. E para aqueles que ainda ousassem pensar que poderiam apagar histórias como a dela, o novo nome da mansão seria a resposta final: Casa Ângela. Não como troféu, mas como símbolo de que a justiça não é uma dádiva. É uma semente que, quando regada com resistência, floresce em território conquistado.